Fala pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do canal do YouTube, um vídeo informativo, trazendo aí um alerta aí da importância do cuidado com a terra antes de fazer algum tipo de manejo ou então cultivo nessa área. Contamos hoje aí com essa paisagem. Eu vou falar um pouco da importância sobre o preparo da terra antes de você produzir alguma coisa, né? A gente tem uma área aqui gradeada, a gente tem o intuito de utilizar ela para produção de feijão, macaxeira, algumas frutas aqui para nossa família. E a gente teve aqui uma mão de gradeiro nessa área para fazer um plantio dessas plantas no período de inverno, né? Como a gente não fez a correção do solo, a gente sofre muito, está sofrendo muito com o cultivo de todos os tipos de plantas que a gente já tentou implantar aqui, a gente não teve êxito ainda. Aqui a gente tem a macaxeira que foi plantada aqui no mês de novembro. Então tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já está indo para o 5º mês. E elas ainda não pegaram um porte necessário para garantir que elas tenham aí sucesso para a época de veranico, né? Época de verão, das secas. Então a gente sempre faz o manejo delas aqui para o plantio durante o mês de novembro, que é o iníciozinho da chuva mais frequente. A gente já está chegando aqui no próximo mês aí, um mês de cessação de chuva. Então vai ficar bem rara a chuva e em maio já encerra esse ciclo de inverno. A gente faz na área uma limpeza com enxada 2 vezes durante o inverno e faz a última durante o finalzinho do inverno. Então já está chegando a hora da gente fazer mais uma limpeza aqui nessa região. A macaxeira não atingiu o porte necessário aí para garantir que ela sobreviva aí ao período de seca, né? E as frutíferas, a gente tem algumas frutíferas aqui também que sofreram muito. Então aqui a gente tem um pé de pitanga. Aqui mais na frente a gente tem um pé de jabuticaba. Essas plantas aqui sobre a irrigação, elas já têm um período de 1 ano que estão plantadas. Aqui um pé de pocã. Tem um período de 1 ano de plantio delas aqui nessa área e a gente vê que não teve nenhuma evolução praticamente. Elas praticamente só se manteram vivas aí durante esse período todo. E aí a importância de você estar atento, se quiser durante a produção, algumas pitaias. E aqui o milho como é uma planta mais exigente, de solo mais corrigido e com uma boa adubação, a gente não teve êxito com a produção desse milho. A gente tem aqui um pé de manga, esse pé de manga aqui ele já tem 1 ano de plantio. A gente no início sofreu muito também com ataque de formigas cortadeiras. As pragas também deram uma dificuldadezinha mais no cultivo dessas plantas. Junto com cada frutífera eu optei por cultivar também o amendoim forrageiro, para ele melhorar a qualidade do solo, porque ele é uma planta fixadora de nitrogênio. Ele atua com a junção de algumas bactérias no solo, ele capta o nitrogênio do solo, disponibiliza para a planta aqui durante a captação dela de nutrientes na área, né? A terra da nossa região aqui, nessa área, é bem arenosa, então ela tem pouca disponibilidade também de matéria orgânica. A gente fez a limpeza só com a grade, não foi feito nenhum tipo de queimadura aqui na região dessa matéria depois de ser gradeada. O milho aqui a gente não teve êxito, a gente então não fez a coleta de nenhum tipo de espiga do milho aí, porque não teve o resultado esperado, né? Aqui mais algumas frutíferas. Pé de coco, sofrendo muito, a gente vai ter que dar uma limpezinha agora no finalzinho da chuva já.
Esse milho aqui eu plantei ele depois desse aqui. É um milho aqui que ele foi plantado já bem no inverno, bem pesado, mas ele também não teve êxito. E por que que o calcário ele é extremamente importante para a correção do solo? Segundo os especialistas, né, o calcário ele vai neutralizar algumas toxinas que a planta acaba que neutralizar não, ele vai diminuir a acidez do solo, né? Então ele vai deixar um solo mais neutro. Um solo que ele é muito ácido, ele dificulta a absorção da planta de vários nutrientes. Então o calcário, o cálcio e entre outros, ele vai aumentar a disponibilidade de vários nutrientes para a planta, que são essenciais. Entre esses nutrientes estão o magnésio, o nitrogênio, o fósforo e também o potássio, né? Além dos micronutrientes. Se essas plantas não adquirirem esses nutrientes que são essenciais para desenvolvimento de raiz, de caule e folha, ela não vai ter um sucesso de crescimento e também não vai ter aquele porte de raiz necessário para captar todos os nutrientes disponíveis no solo. E dentro do solo também há a disponibilidade de alumínio. E esse alumínio, segundo os agrônomos, né, e a ciência, ele é uma matéria tóxica para a planta. Ela impede com que ela tenha a captação dos outros nutrientes. Então, o calcário, o tratamento com a correção do solo, ele vai neutralizar esse alumínio no chão, deixando assim disponível para as plantas os outros nutrientes para que ela desenvolva de forma natural e sadia e alcance aí os objetivos propostos para aquela cultura, principalmente o milho, entre outros. Olha, você vê aqui uma planta que já tem mais de um ano aqui plantada, ela não desenvolveu, então tem uma importância muito grande a pessoa estar atenta a essas questões. Até o amendoim forrageiro, que ele é pouco exigente para a questão de nutrientes no solo, ele também está tendo dificuldade. E se você tem um intuito de plantar e ter um desenvolvimento de frutíferos, ou então de leguminosos, ou então de sementes para consumo próprio, então para venda na sua região, é importante você estar atento a esse ponto. Esse ano a gente vai fazer essa correção. Como aqui a gente ainda tem mudas novas, eu acho que a gente ainda tem a possibilidade de fazer essa correção para que a gente tenha um resultado mais positivo. A planta aqui ela apresenta aí alguns sinais de deficiências, entre elas o nitrogênio, o selênio, uma pouca disponibilidade de folhagem, o caule bem fino também. A muda ela também não apresenta desenvolvimento de crescimento, e acredito que a falta da correção desse solo aqui tenha sido o principal erro nosso aqui nessa região. Sabendo que essa planta aqui ela recebe irrigação no período da seca, então ela tem a disponibilidade de água durante o ano todo, certo? Então se você tem a preocupação de fazer um pomar, desenvolver uma roça, e essa roça é numa área que você vê aqui, como ela não é mata, a disponibilidade desses nutrientes que eu falei aqui no vídeo, eles fica menos ainda, né? É uma área que geralmente ela só vai desenvolver capim e árvores do cerrado, árvores que têm exigência muito baixa em nutrientes. Então é importante que a pessoa esteja atenta a todos esses sinais, e se ela tiver uma preocupação e ter um resultado maior e desenvolvimento melhor da sua cultura, ela se preocupar com a correção do solo, além também de ter a preocupação com análise de solo.